Meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos, bem-vindas ao programa Pão da Palavra. Nós hoje, nesta quinta-feira da 26ª semana do Tempo Comum, temos diante de nós o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos de 1 a 12. É uma providência de Deus que nesta memória litúrgica de Santa Teresinha, que não, como é uma memória, né? Não é uma festa, é uma memória no grau da liturgia, ela não tem um evangelho próprio. Porém, por muita providência, neste ano de 2020, a festa do dia 1º de outubro cai exatamente na quinta-feira da 26ª semana comum, em que o evangelho é justamente o envio missionário de Jesus, dos discípulos, dos 72. Então, na festa da padroeira das missões, nós vamos ter este evangelho diante dos nossos olhos. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a colheita é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: paz a esta casa. E se lá houver um filho de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, voltará a vós. Permanecei nessa casa, comei e bebei do que tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não passeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e fordes recebidos, comei o que vos servirem. Curai os enfermos que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Sabei, no entanto, que o reino de Deus está próximo. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, que alegria, meus irmãos, que nesta festa, nesta memória litúrgica de Santa Teresinha do Menino Jesus, da padroeira das missões, a liturgia coloca no nosso colo, no nosso coração, este evangelho do envio missionário dos 72. Jesus que envia os discípulos de par em par para que possam ir anunciar o evangelho, para que possam ir anunciar a boa notícia. E Teresinha, ela é a padroeira das missões, porém sem nunca ter saído do Carmelo, sem nunca ter saído da clausura. Teresinha é intitulada pelo Papa Pio XI em 1927 como a padroeira das missões. E nós vamos entender na nossa reflexão de hoje, na nossa catequese de hoje, por que Teresinha é a padroeira das missões. Então eu peço a licença de vocês, vocês sabem que eu nunca deixo de refletir o evangelho do dia no programa, mas eu hoje, nesta festa de Santa Teresinha, e lendo e rezando durante a semana, eu achei que deveria refletir um pouco sobre Santa Teresinha, e porque ela tem muito a nos ensinar e a nos inspirar, mas de uma maneira particular em um aspecto da sua vida e dos seus escritos, e que é justamente o aspecto que a fez ser nomeada pelo Papa João Paulo II
como doutora da igreja, que é a sua pequena via, a pequena via para a santidade, a pequena via para o reino de Deus. E que esta pequena via é algo que é um caminho de santidade que é muito próximo de nós. E nós vamos falar um pouco sobre ele. Mas eu gostaria de começar só fazendo um breve resumo da vida de Teresa. Teresa nasceu na França em 1873, portanto é uma santa muito próxima de nós, é uma santa do século XIX, e ela viveu apenas 24 anos, de uma família grande, de uma família muito católica, tanto que o Papa Francisco, anos atrás, canonizou os seus pais, não é? Também como santos, porque modelos de família, modelos para os casais. E Teresinha, ela perdeu a mãe muito nova, perdeu os irmãos muito nova, mas as irmãs haviam entrado já em Lisieux para o convento das Carmelitas Descalças. E Teresa queria também entrar para o convento, porém ela era ainda muito nova, era uma menina. E com 15 anos, em uma peregrinação a Roma, Teresinha consegue do Papa Leão XIII uma autorização especial para que pudesse entrar para o Carmelo. E, portanto, aos 15 anos, na festa da Anunciação do Senhor, Teresinha é recebida no Carmelo. E ela entra, portanto, para a vida contemplativa. Junta-se lá às suas irmãs que já viviam. E em 30 de setembro de 1897, depois de uma doença que a acomete no ano anterior, ela ficou doente na Sexta-feira Santa, ela ficou doente na noite da quinta para a Sexta-feira Santa de 1897, e aí em 30 de setembro ela morre aos 24 anos. Em 1925, o Papa Pio XI a canoniza, e aí em 1927, o mesmo Papa Pio XI a nomeia, declara a padroeira das missões. Mas, como Santa Teresinha, meus irmãos, é nomeada pelo Papa e considerada na Igreja Universal como padroeira das missões, sendo que a gente entende por missão, e a própria Igreja define a missão como aquela atividade de levar o Evangelho aos confins da terra, sobretudo nos territórios em que o Evangelho ainda não é pregado. Como fazer? E sobretudo as pessoas que ainda não tiveram o anúncio de Cristo. Como uma mulher, uma jovem, que nunca saiu da clausura e que morre aos 24 anos de idade, como esta jovem pode ser considerada padroeira das missões? Santa Teresinha sempre teve no seu coração o desejo de ser missionária, nas terras longínquas, na China, por exemplo. Nunca esteve lá, porque ela compreende, durante a sua vida, que ela era muito pequena para tão grande missão. Mas ela compreende, inspirada pelo Espírito Santo, que ela também é uma missionária, ainda que dentro do Carmelo, ainda que dentro da clausura. Porque Teresinha compreende que o amor, só o amor fazia os membros da igreja atuarem, diz Teresinha nos seus manuscritos autobiográficos. Ela diz: compreendi que só o amor fazia os membros da igreja atuarem. Se o amor se extinguisse, os apóstolos não anunciariam o evangelho e os mártires
não derramariam o seu sangue. Encontrei o meu lugar na igreja. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor. Encontrei o meu lugar na igreja. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor. Meus amigos e minhas amigas, que palavras fortes de uma mulher frágil. Que palavras fortes de uma mulher humilde. Que palavras fortes de uma mulher que nunca saiu dos muros e das grades do convento do Carmelo. E o Papa São João Paulo II, na homilia da missa em que a decretou doutora da Igreja, São João Paulo II, em 19 de outubro de 1997, na sua homilia, ele vai dizer que Santa Teresinha foi uma missionária verdadeiramente. São João Paulo II diz que aquela jovem foi, sim, de verdade, uma santa missionária. E o Papa João Paulo II cita o decreto ad gentes sobre a atividade missionária da Igreja do Concílio Vaticano II, e o decreto ad gentes, no número 2, vai dizer que a natureza da Igreja é missionária, que todos os batizados são chamados a ser missionários. Portanto, Teresinha foi uma missionária. De que maneira? Amando. Eu abro aspas para o Papa João Paulo II. Praticando o amor, haveria de imergir-se no coração mesmo da missão da Igreja, sustentando os anunciadores do Evangelho com a força misteriosa da oração e da comunhão. Inserindo-se no coração mesmo da igreja, praticando o amor, sustentando os anunciadores do Evangelho com a força misteriosa da oração e da comunhão. Teresinha foi uma menina, foi uma jovem de igreja, foi uma jovem da igreja, é uma jovem da igreja, porque hoje faz parte da Igreja Triunfante. Teresinha é esta mulher que vai justamente com o seu amor, com a sua oração, sustentar toda a atividade da igreja. Porque esta é a grande missão daqueles que vivem a vocação da vida contemplativa, da clausura. É justamente a oração pela igreja, pelos filhos da igreja, pelos missionários da igreja, pela atividade da igreja, pelo anúncio do Evangelho, por fazer Jesus Cristo mais amado e mais conhecido. E mais conhecido, mais amado, porque ninguém ama o que não conhece. Esta é a padroeira das missões, meus amigos, que a igreja nos coloca diante dos olhos e que vai descobrir o amor através da pequena via. Teresinha sabia que ela não tinha aquelas grandes ações dos grandes santos da igreja, ações heróicas. Ela sabia que ela não fazia aquelas coisas mirabolantes, extraordinárias, que chamava a atenção das pessoas. Mas ela compreendeu, e é por isso que ela virou doutora da igreja, porque ela trouxe à luz algo que o Evangelho sempre trouxe, algo que é a essência do Evangelho de Jesus Cristo, da boa notícia, mas que estava lá dentro de uma gaveta, que ninguém ainda na igreja havia colocado luz sobre aquilo.
E Teresinha, nos seus escritos, ela vai, mas é lógico, ela escreve porque ela estava vivendo aquilo. Teresinha vai apontar para esta pequena via que cada um de nós podemos descobrir. Veja, Teresinha, ela é a padroeira das missões, sem nunca ter ido em missão no estrangeiro, sem nunca ter deixado o Carmelo. Teresinha é doutora da igreja, sem nunca ter frequentado um curso de teologia. Mas o Papa São João Paulo II vai dizer, na mesma homilia da missa em que a proclamou doutora da igreja, ele vai dizer: é o Espírito Santo quem incutiu no coração e na mente daquela jovem Teresa a sabedoria do Evangelho, a pureza do Evangelho. E o que é esta pequena via? É justamente a humildade, é justamente a simplicidade, um coração simples. É justamente reconhecer-se pequeno, é justamente reconhecer que nada tem. É justamente reconhecer a sua fragilidade e reconhecer que por si só ela não poderia ser santa e não conseguiria ser santa. E eu e você, meus irmãos, reconhecemos que por nós mesmos, que com as nossas forças, nós jamais seremos santos, nós jamais conseguiremos viver a santidade. Mas que é nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, que nós iremos trilhar um caminho de santidade. São nos gestos ordinários da vida. A santidade se constrói não com coisas fabulosas, extraordinárias, mas a santidade de vida se constrói com as pequenas atitudes. Porém, há uma condição: as pequenas atitudes feitas com amor e feitas por amor. Santa Teresinha dizia: se eu pegar um alfinete do chão com amor e por amor, este ato pode levar almas para o céu. O amor nas pequenas coisas. O Papa Francisco, alguns anos atrás, escreveu uma exortação, uma carta apostólica, uma exortação apostólica, Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai-vos, que é sobre o chamado à santidade no mundo atual. E logo no primeiro capítulo, o Papa Francisco vai falar da santidade que mora na porta ao lado, da santidade que mora no nosso vizinho. E o Papa, ele vai dizer, ainda que sem citar Santa Teresinha, mas algo que é exatamente a pequena via que Santa Teresinha escreveu e viveu, é a pequena via atualizada para os dias de hoje. O Papa Francisco vai dizer: eu vejo a santidade nos trabalhadores que honestamente trazem o pão para sustentar a sua família. Eu vejo a santidade nos doentes, eu vejo a santidade nas consagradas idosas que continuam a sorrir. O Papa vai dizer: eu vejo a santidade nos pais e mães, nos avós e avós, nos políticos e nas autoridades que buscam o bem comum. E o Papa mais adiante vai dizer, o Papa Francisco, nesta mesma exortação sobre a santidade no mundo atual, ele vai dizer: eu vejo a santidade em duas vizinhas que se encontram no supermercado e que, quando são tentadas a falar mal do outro vizinho, seguram a língua e ficam quietas, porque sabem que não têm o direito de falar mal do outro. O Papa Francisco vai dizer: eu vejo a santidade numa mãe que chega cansada do trabalho, mas que senta para ouvir paciente aquela história do filho, aquela história que parece bobinha, mas que para o filho é importante, e a mãe e o pai sentam ali para ouvir. O Papa Francisco vai dizer: eu vejo a santidade
numa senhora que diante das tribulações da vida pega o seu rosário e vai rezar o seu rosário confiando na Virgem Maria. Meus irmãos, eu quando lia sobre essa semana sobre a pequena via de Santa Teresinha, me veio à mente este trecho da carta apostólica Exultate Gaudete et Exultate, alegrai-vos e exultai-vos, do Papa Francisco, quando ele falava da santidade que mora na porta ao lado. Meus irmãos, nós experimentamos, portanto, a santidade quando praticamos estes pequenos gestos por amor. Mas por que praticamos o amor? Por que vivemos o amor? Porque, como Santa Teresinha diz, ela compreende que só o amor faz os membros da igreja atuarem. Ela compreende que o amor é o coração do Evangelho. Porque o amor de Deus é que nos resgata a cada dia. É só por amor, pelo amor de Deus, que nós somos salvos. É só pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus. Então, o Papa João Paulo II, ele vai dizer que esta pequena via que Santa Teresinha inspirou, essa inspiração que ela teve da pequena via, o Papa diz, são atitudes muito simples, mas não são atitudes simplistas, não são atitudes fáceis. Porque você segurar a sua língua, quando você está pensando em fofocar do vizinho, em falar mal do vizinho, é algo simples, mas é algo difícil, porque quando você está com raiva, é difícil a sua língua ficar presa na sua boca. Quando você chega cansado do trabalho e tem que dar atenção para o seu filho, que às vezes tem ali uma conversa que você já ouviu tantas vezes, para te contar. E quando você está tão cansada do trabalho e você chega e tem essa disposição para ouvi-lo, isto é uma pequena via. É algo simples, mas é algo difícil, porque você está ali colocando o seu cansaço. Quando você pega o alfinete do chão, parece que é só um alfinete, como diz Santa Teresinha. E para que eu pegar este alfinete do chão? Pode ficar ali. É uma atitude simples, mas pode machucar alguém. Então é por amor que você pega aquele alfinete do chão. Quando você dá um copo d'água para alguém que está com sede, é por amor que você dá. Esta é a pequena via que Santa Teresinha, portanto, nos ensina. E é o grande ideal da sua vida, que o amor seja amado. Que o amor seja amado, porque Teresinha vai compreender que o amor é uma pessoa, que o amor é Jesus Cristo. E no final da sua vida, a sua última palavra no leito de morte vai ser: meu Deus, eu vos amo. Meu Deus, eu vos amo. Agora, meus irmãos, e aí eu vou caminhando para o final, mas refletindo e deixando algumas pistas, então, de como vivermos esta pequena via. Como vivermos esta pequena via da santidade? Como viver esta pequena via que, veja, foi algo tão simples, mas tão evangélico e tão novo, tão antigo e tão novo, que o Papa João Paulo II nomeia Teresinha como e a declara doutora da Igreja, porque ela, sem frequentar um curso de teologia, mas profundamente inspirada pelo Espírito Santo, compreende que esta
esta simplicidade de coração, que é a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, que esta simplicidade de coração é que nos garante a eternidade e nos garante a santidade. Então, o primeiro passo é justamente reconhecer-se humilde. O primeiro passo para para trilhar esta pequena via é justamente a humildade. Meus irmãos, é reconhecermos a nossa pequenez a cada dia. Meus irmãos, eu a cada dia descubro uma nova miséria em mim. Cada dia, eu olho para dentro de mim e vejo uma coisa nova que preciso trabalhar. E vejo uma coisa nova que preciso melhorar. E às vezes tenho até vergonha, Senhor, como pode eu carregar isso dentro de mim? Meus irmãos, não tenhamos vergonha da nossa miséria. Porque é o que justamente Santa Teresinha vai dizer. A virtude da humildade é quando você reconhece que você não tem nada para oferecer a Deus, a não ser a sua miséria, a não ser o seu coração ali aberto, a não ser a sua pequenez, e dizer: Senhor, eu tenho para te oferecer os meus pecados. E quando a gente se reconhece pecador, a gente vai olhar para o irmão com ternura, com misericórdia, porque a gente vai saber que a única coisa capaz de nos salvar, porque somos pequenos, é a misericórdia de Deus. Então este aí é o segundo passo. A partir de nós reconhecermos que somos limitados, se reconhecemos que somos limitados, nós vamos reconhecer que precisamos nos entregar totalmente a Deus. Porque nós vamos saber que só Deus, só o Senhor é capaz de dar um jeito na nossa limitação. Só Ele é capaz de fazer alguma coisa, de tirar alguma coisa boa da nossa limitação. Meus irmãos, mas não nos prendamos na nossa limitação. Não usemos a nossa limitação como pretexto para não caminharmos. Não usemos o nosso pecado como pretexto para não fazermos o bem. Coloquemos o nosso pecado, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa incapacidade, como Teresinha, que percebeu, que teve a consciência de que ela não seria capaz de ser como os grandes santos da igreja que ela conhecia. Mas então a Deus ela ofereceu a sua pequenez. Então aí é o segundo passo, a entrega total a Deus, o amor de Deus que é gratuito. E é por isso que Teresinha dizia que ela jamais sozinha seria capaz de chegar ao céu. Por isso ela se utilizava de um elevador para chegar ao céu. E ela dizia que o elevador para o céu eram os braços de Jesus. E nos braços de Jesus a gente entende a sua misericórdia, a sua graça, a sua salvação. E o terceiro passo é justamente esse: confiar na misericórdia. Só a misericórdia de Deus, só a misericórdia de Deus é que pode nos sustentar. Porque quando nós olhamos para a nossa pequenez, quando nós olhamos para a nossa infidelidade, quando nós olhamos para os nossos pecados, para as nossas faltas, e queremos desanimar da caminhada, a misericórdia de Deus, ela vem ao nosso encontro, ela se derrama sobre nós, ela nos toca, e nós compreendemos que somos amados, e nós compreendemos que é isso que salva cada um de nós, a misericórdia de Deus. Deus não nos ama por justiça, meus irmãos. Se Deus nos amasse por justiça, estaríamos todos perdidos, porque quem de nós é justo?
Quem de nós merece, se comparado com Deus, ser chamado de justo? Meus irmãos, então não nos apeguemos a isso. Não julguemos os irmãos por justiça ou injustiça. Porque nenhum de nós podemos ser chamados de justos. Só Deus é justo, só Deus é santo. Nós somos julgados pela misericórdia de Deus. Pela misericórdia de Deus. Então, reconhecer a nossa pequenez, se colocar nas mãos do Senhor e confiar a Ele a nossa vida, o nosso caminho, e confiar na sua eterna e divina misericórdia. Aí, como Teresinha, no final da vida, poderemos dizer: meu Deus, eu vos amo, porque amei meus irmãos, porque ofereci aos meus irmãos a minha vida. Meus irmãos, que Santa Teresinha nos inspire neste 1º de outubro, neste início do mês missionário, e para que assim, com a nossa oração, com as nossas obras de misericórdia, com o nosso apego à palavra de Deus, nós possamos caminhar esta pequena via, que é a vida, que é o coração do Evangelho. E nesta pequena via, ao final desta pequena via, possamos ser recebidos como Teresinha nos braços do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.